Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Camargo para mais uma aula virtual. Bom, hoje nós vamos conversar sobre ordem direta e ordem indireta. Mas afinal de contas, o que é isso? Bom, primeiro a gente tem que entender como funciona a estrutura de uma oração. Existe uma estrutura básica, tá? E isso nós aprendemos desde pequeno quando a gente pede alguma coisa, tá? Vamos usar esse exemplo aqui. Um menino necessita de ajuda. Eu tenho os termos essenciais da oração, que é o sujeito, que é de quem eu estou falando nessa oração, tá? Ele é o sujeito da oração. Esse sujeito, ele é um sintagma nominal, que tem como núcleo um nome, né? Pode ser um substantivo ou um pronome. E eu tenho o predicado, que é aquilo que eu falo sobre o sujeito. E esse predicado, no caso aqui é um predicado verbal, porque eu tenho como núcleo um verbo, e esse verbo ele é um verbo transitivo indireto, porque ele faz a ligação sujeito, verbo e complemento com uma preposição ali, né, que é de ajuda. Então eu tenho nesse predicado o verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Então eu vou ter sempre numa oração um sintagma nominal, que é o sujeito, e um sintagma verbal, que é o predicado. Mas como é que fica se eu escrever de uma outra forma essa mesma oração? Por exemplo, eu coloco o predicado antes do sujeito. Necessita de ajuda o menino. Quando eu faço isso, eu coloco aqui o predicado. Verbo transitivo indireto, o objeto indireto, depois o sujeito. O sentido da oração continua o mesmo, mas nós invertemos a ordem. Quando eu tenho o sujeito primeiro, eu vou ter uma ordem direta. Quando eu mudo o sujeito para o final ou para o meio da oração, eu vou ter uma ordem indireta. Então, ordem direta é quando eu tenho o sujeito, o verbo e o complemento. E a ordem indireta, ela pode aparecer com o complemento primeiro e o sujeito lá por último, o complemento primeiro, o sujeito no meio, e o verbo primeiro e o sujeito lá por último. Vamos ver os exemplos, como é que fica? Eu vou ter ali, o menino necessita de ajuda necessita o menino, de ajuda o menino necessita e necessita o menino de ajuda. Todas elas têm o mesmo sentido, mas a ordem é diferente. Então eu tenho como ordem direta, primeiro o sujeito da oração, as outras todas, o sujeito primeiro vai lá para o final, na segunda vai para o meio, na terceira ele permanece no meio. Então eu mudei a ordem. Então quando isso acontece, eu tenho uma ordem indireta. Tá? O sujeito no início, ordem direta, sujeito fora desse contexto, ordem indireta. Ok? Espero que tenham entendido. Até a próxima.